Doutor Talvani, dentro desse raciocínio que a doutora Marta estava estabelecendo aqui conosco, essa decisão judicial, não vamos discutir o conteúdo da decisão, mas, de certa maneira, no plano cultural, ela poderia estar refletindo uma resistência à aplicação mais ampla da Lei Maria da Penha. Os valores culturais, eles têm uma força muito grande. E o juiz, o promotor, o defensor, o advogado, o delegado, o perito, não estão fora desse contexto. Graças a Deus. Exato. Graças a nossa a Deus. Cabeça, ela traz em si, antes de trazer o conhecimento técnico, ela traz o conhecimento cultural. Esse é um ponto muito curioso da gente falar, que é o seguinte: a doutora Marta, o doutor André também abordou, mostraram que essa questão da violência doméstica, ela está imbricada por uma série de fatores que regem a todas as nossas vidas em termos de processo civilizatório. Desde muito pequeno, o menino e a menina conhecem fronteiras e diferenças que são marcadas pelos adultos da época que os criam. O menino, normalmente, ele tem certos tipos de brincadeira, certo tipo de atitude que a menina não deve ter e assim por diante. Mas não é só isso. São também os valores que são passados, os valores ético-morais que são passados. Daí, a violência doméstica, como a doutora Marta falou há pouco, ela surge no ambiente doméstico, no ambiente familiar. Não é um ambiente estranho. A gente é criado para entender que o agressor está do lado de fora, está na rua, está nos locais públicos. Não, o agressor na violência doméstica está dentro de casa. Então eu acho que é muito importante, não só a Lei Maria da Penha, que foi um avanço, mas um aculturamento geral. É preciso criar mecanismos educacionais, desde a escola, desde a convivência social, para que as crianças de hoje, que serão os adultos de amanhã, modifiquem as suas cabeças, entendam que numa relação afetiva há direitos iguais. A relação, como o próprio nome indica, é uma interação, é uma troca de informações e de afeto, e não uma situação de objeto. A mulher nem o homem são objetos cada um do outro. Às vezes essa questão da Lei Maria da Penha, você definir essas situações que a lei prevê, mas o fato concreto ali precisa ser subsumido, encaixado, às vezes é muito difícil essa configuração e essa avaliação, mesmo como no caso do Rio de Janeiro, que tradicionalmente tem juízes vocacionados para isso, que são pioneiros, né, nessa questão da discussão da Maria da Penha e capitaneiam no Brasil essa discussão, né? Eu já ouvi até comentários, por exemplo, no juizado de violência doméstica a parede da sala de audiência é lilás, quer dizer, os homens às vezes se sentem fragilizados ao chegar num juizado que vê a cor dele lilás, quer dizer, então há toda uma sensibilidade do judiciário com essa questão, e mesmo assim você vê que numa questão fática, concreta, isso pode gerar perplexidades diante de entendimento, mas o trabalho do juiz é esse, né? Ou seja, ele não consegue dar uma decisão e que vai efetivamente agradar a todo mundo ou acertar. A justiça, como diria Platão, é desagradável, mas é necessária. E é muito difícil, num caso concreto, às vezes, você subsumir, né? Quando a coisa não é definida. Os juízes de família sofreram muito com isso, né? Quando surgiu a lei da união estável. O que é união estável? Coabitar, não coabitar, relação sexual. E são definições muito, muito voláteis, né? Então, às vezes, gera essa perplexidade. Não, acho que existe, por conta dessa resistência que se apresenta frente ao novo, o homem que chega à delegacia, chega à DEAN, como na posição de agressor, e ele se apresenta à autoridade policial como vítima de uma discriminação. Quer dizer, ele, no íntimo dele, ele está acreditando que a existência daquele aparato de delegacia de atendimento à mulher, porque eu já ouvi, por que não delegacia do homem? Na verdade, eu costumo dizer que só na capital do Rio de Janeiro
nós temos 44 delegacias do homem. Todas as delegacias distritais estão preparadas para atender o homem, né? E a delegacia de mulheres, ela surge exatamente em cima do que o Dr. Talvani colocou. Eu costumo dizer que nós policiais não somos de Marte nem de Vênus, o planeta do amor. Então nós traduzíamos esse preconceito, porque afinal crime é o tráfico, crime é o sequestro, crime é o roubo. Bater em mulher não é crime. Tanto é que briga de marido e mulher ninguém mete a colher, né? Então eu acho que aí surge a delegacia de mulheres. É preciso dizer que até 1992, o Estado do Rio de Janeiro tinha apenas uma mulher delegada. Então, 3 delegacias, Niterói, Caxias e Nova Iguaçu, durante um bom período tiveram como titulares delegados do sexo masculino, porque não havia mulher exercendo o cargo de delegado. Então, hoje, com o passar do tempo, eu acho que essa coisa da estrutura da delegacia de mulheres e a participação dos policiais do sexo masculino no atendimento é fundamental. Agora, eu acho que o nosso juiz pode acrescentar, porque hoje a lei ela traz uma ferramenta que é os grupos de reflexão de responsabilização, né? Acho que isso foi um grande avanço da lei. Então, não é sair a punição pela punição, mas levar esse homem a refletir o porquê daquela violência. Então, me parece que esse sentimento de injustiça, né, ou de inquietude de ver a sala lilás, deve se refletir no primeiro momento da abordagem do grupo, porque eu já conversando com alguns homens, eles, não, doutora, ela diz que eu bati, mas não foi bem assim. Ela me xingou, eu empurrei, ela caiu, aquele ferimento não foi porque eu fiz, foi porque ela caiu. Quer dizer, ou então, eu não tinha intenção. Ou eu não tinha intenção, né? Então, dizem muito isso, eu não tinha intenção. Então eu acho que esse sentimento, né, essa inquietude dos homens, né, eu acho que com o tempo ela vai alterando. Claro que a lei é muito nova, o juizado é muito novo. O Estado do Rio de Janeiro é o Estado que tem o maior número de juizados. A gente tem que registrar aqui que o Tribunal de Justiça, no ano passado, fez um Fórum Nacional sobre Violência Doméstica, sediando aqui no Estado do Rio de Janeiro, aí coordenado pelos juízes em atuação. Então, acho que o tema é novo, o juizado é uma importância, acho que o número de processos em andamento no juizado da violência demonstra que devem são com certeza juizados trabalhosos, são números muito grandes, e eu acho que com o tempo a gente vai conseguindo fazer não só a alteração cultural, que eu acho que o doutor Talvani está coberto de razão, né? Essa decisão não vem de cima para baixo, é preciso que a sociedade tenha essa vontade de transformação, e eu acho que ao mesmo tempo nós vamos olhando e aplicando de uma forma mais, nós, Polícia Civil, policiais civis, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria, né, e os integrantes aí dos operadores do direito, aplicar de uma forma mais precisa a Lei Maria da Penha. Então nós vamos chamar mais um intervalo e logo em seguida voltamos com a continuação da nossa conversa.